Em 2017, houve a tese do século. O que é tese do século? É que empresas fora do Simples Nacional, lucro real e lucro presumido, poderiam pedir de volta PIS e COFINS que pagaram a mais. Sabe por quê? Na constituição do imposto a pagar, no caso, era uma contribuição social, PIS e COFINS. Na constituição dessas contribuições a pagar, havia a contaminação do ICMS, ou seja, o valor do ICMS, que é um imposto estadual, estava dentro da base de cálculo que compunha o PIS e COFINS. Aí, na hora de tirar a alíquota, seja lucro presumido ou lucro real, vinha a maior. E os empresários tiveram o direito de pedir de volta. Só isso, ok? E quem decidiu isso? Foi o STF. Esse STF que está aí. E na época o governo era o Temer. Beleza? Pois é. O ministro da Fazenda deste país, que ninguém sabe o nome desse país, eu vou chamar ele de Henritex V, disse a seguinte coisa: se não fossem os malvadões empresários que tiraram dinheiro do cofre público, de forma legal, tá? A dívida atual seria 10% a menos. Quer dizer que a gastança do país toda que teve aí nesses últimos anos é culpa dos malvados empresários que pagam os impostos que mantêm o Estado. Vamos só relembrar uma coisa. Quem é funcionário público tem a sua remuneração, que pode chamar de salário, devido aos impostos que as empresas pagam e também das pessoas físicas, ok? Se não fosse os impostos, o Estado não tem arrecadação, porque o Estado não produz nada. Então, se existe auxílios, isso, aquilo outro, é porque tem os impostos. Quer dizer, então, que os empresários é que são malvados, eles que merecem ser punidos, se eles exerceram o direito deles de tirar do governo aquilo que pagou a mais, eles não estão pedindo nenhum favor, não. Houve um erro de interpretação da norma pelo próprio governo, e o governo, na época, falou: olha, nós erramos, pede o dinheiro de volta. Quem entrou, pegou o dinheiro de volta. Simples assim. Mas, não contente com isso, o mesmo ministro da Fazenda agora diz que não majorou o MEI, mas ele foi majorado. Ah, mas foi por causa do salário mínimo. Mas eles poderiam ter mantido se quisessem. Mas aumentando a arrecadação de pessoas simples, de empresas de pessoas pobres, aí mantém o governo com as gastanças. Você acha justo? Por isso que eu falo sempre que você precisa fazer planejamento tributário. Não importa o tamanho da sua empresa, você tem o direito. Escreve aqui planejamento tributário e se proteja contra a mão pesada desse tal ministro aí. É um perigo.